Felicidade e liberdade são hoje apenas slogans e pretextos para levar toda uma geração a fazer a escolha de Cypher. Este é o Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. No primeiro filme da saga Matrix, somos apresentados ao personagem Cypher, o Judas da saga, aquele que traz seus amigos para voltar à ilusão criada pelas máquinas e viver uma vida cheia de luxo, prazer e glamour. Cypher não se importa se sua decisão é imoral ou se aquilo não é a vida real, pois ele a sente como muito mais real do que todos os anos em que passou comendo aquela gororoba oferecida aos rebeldes e recebendo ordens do chato do Morpheus. Talvez a maioria de nós preferisse mesmo continuar dormindo se pudesse ver e experimentar aquilo que Cypher experimentou. Há muitas interpretações possíveis para Matrix, desde o enfoque na autoajuda New Age, passando por interpretações religiosas, até mesmo a leitura de que a Matrix seria uma crítica marxista ao sistema capitalista. Contudo, nosso alvo será centrado na figura de Cypher e sua escolha, que expõe algumas nuances interessantes sobre felicidade e liberdade. A questão toda gira em torno do quão livre você deseja ser por si mesmo, de quanta autonomia você deseja para sua vida ou o quanto está disposto a deixar que outros controlem os rumos do seu destino e definam para você os termos de felicidade e a extensão da sua liberdade. O dilema filosófico que a escolha de Cypher apresenta é: felicidade pela obediência ou liberdade pelo sofrimento ou responsabilidade? Felicidade e liberdade são dois dos temas mais centrais da história humana. Não importa o que digam, a maioria esmagadora dos filmes, filosofias e livros lançados até hoje trata desses dois temas. Receitas prontas para maiores doses, tanto de um quanto do outro, são fáceis de encontrar hoje em dia na web. Contudo, ambas não são palavras fáceis de definir. Tanto uma quanto a outra são classes de palavras ambíguas, pois não descrevem algo sólido que pode ser tocado, medido e manipulado. São conceitos abstratos que guardam em si ideias que precisam ser interpretadas pelo senso comum, que irá definir qual o seu alcance, uso e limitações. Além disso, felicidade e liberdade são interdependentes. A felicidade parece ser o principal alvo da vida humana em qualquer sentido que se olhe, porém, só é possível alcançá-la quando gozamos de certo grau de liberdade. Perseguindo a felicidade, o homem teve que procurar libertar-se de várias situações que estavam em seu caminho, e a primeira delas era a carestia, a falta de recursos que traz a fome. Parece lógico que somente depois de garantir que não iria morrer de fome, o homem poderia pensar mais profundamente sobre o sentido da vida e da felicidade. Quanto mais o homem criava situações que aumentavam sua autonomia, mais felicidade ele criava em seu entorno, o que nos leva a dizer que a autonomia, o governo de si mesmo, conduz a um estado de felicidade. Livres do perigo de serem extintos pela carestia, o homem passou a ter abundância de tudo, e com o surgimento dos vários tipos de filosofia, passou a ter liberdade para teorizar e pensar que, afinal, o excesso de bens também pode conduzir a outra prisão. A conclusão a que se chegou é que podemos ser infelizes mesmo tendo tudo ao alcance. Isso levou à criação do pensamento metafísico, que procurava o sentido da existência em algo além do material, buscando uma satisfação intelectual e metafísica. Um dos mais famosos filósofos, Aristóteles, listou 3 fatores básicos e práticos para adquirir um alto grau de satisfação: a eudaimonia, obter conhecimento, ter saúde física e prosperidade. Para outros, como os epicuristas e os estoicos, a máxima expressão da vida filosófica estava em atingir a ataraxia, alma imperturbável, e a aponia, ausência de dor. O filósofo deveria ser alguém que controla suas paixões humanas num nível em que não sente necessidade de nada, vivendo de forma satisfatória com pouco, praticando a prudência para atingir a autonomia, o governo de si próprio, um degrau superior na escala da liberdade individual. Ninguém poderia praticar isso por outros, sendo tarefa individual e intransferível do indivíduo fazê-lo por si mesmo. Epicuro chegou a definir que todos os estudos que não conduzem à aquisição e ao gozo da felicidade deveriam ser dispensados por não possuírem valor algum. Durante toda a história, é um fato óbvio que, em nome da liberdade, os homens lutaram, morreram e mataram mais do que por qualquer outra causa, e parece claro que condicionamos a busca pela felicidade a esse fator.
As histórias daqueles que resistiram e deram suas vidas pela causa da liberdade, e assim, da sua própria felicidade, são contadas nas sagas antigas e nos filmes atuais, como heróis que merecem ter seu nome eternizado como exemplos a serem seguidos. Nomes como Espartaco, William Wallace, os irmãos Bielski, Anne Frank e tantos outros que combateram contra o poder avassalador das tiranias. Como já dissemos, porém, felicidade e liberdade são palavras-conceito, e seus significados estão sujeitos a interpretações, variações e distorções, conforme as épocas avançam. Na Idade Média, tanto felicidade quanto liberdade eram conceitos ligados ao grau de obediência às leis teocráticas, impostas pela Igreja em conluio com os reis. Com a ruína da sociedade baseada no direito divino, felicidade e liberdade passaram a ser usadas como slogans pelos defensores do contrato social, como objetivos que só poderiam ser atingidos através do Estado de Direito e após o estabelecimento da democracia e dos direitos dos cidadãos. Estabelecida a democracia, a opinião pública ganhou mais força, e as teorias políticas que surgiram daí sempre trouxeram os lemas da felicidade e da liberdade a reboque para ganhar a consciência e o apoio popular. Em outras palavras, votos. Mesmo aquelas ideologias que traziam, na verdade, menos felicidade e menos liberdade para todos, usaram fartamente essas palavras mágicas como mantras, prometendo libertar o povo da sua servidão de classes, conduzindo-o a um maior grau de felicidade. Contudo, as duas palavras ficaram ainda mais vagas pelo poder esvaziante da retórica, que pode transformar qualquer ideia num hospital de inválidos. Assim como a palavra democracia, tornaram-se palavras contra as quais estamos inoculados pelo cinismo pós-moderno. Quem já não crê piamente nos discursos dos políticos e embusteiros que vendem soluções mágicas, corre o risco de tornar-se como o homem do subsolo, personagem de Dostoiévski no livro Memórias do Subsolo, um ser corroído pelo sentimento de que tudo na sociedade é uma farsa absoluta e que nada vale o esforço de ser tentado, niilismo puro e simples. O tema central do livro é, aliás, sobre liberdade. Esse mesmo niilismo do homem do subsolo, porém, pode conduzir ao outro extremo, a ideia de que se a realidade é uma farsa, é preferível abraçar forte a ilusão. Estamos na época da descrença, da desconfiança e do cinismo. Estamos nos dias de Cypher, onde a felicidade é satisfazer os sentidos, ser uma celebridade imediata e ganhar seguidores do seu ego em todas as redes, e o real é aquilo que se mostra na tela. A liberdade existe virtualmente em todos os sentidos, sexual, moral, política, filosófica, étnica, cultural, mas não existe em sentido concreto algum, porque nascemos presos e porque só se é livre, segundo as regras não escritas, aceitas na cartilha invisível do politicamente correto, que dita o bem e acusa os maus. Deixemos o grande outro da opinião pública decidir qual é o lado correto a seguir. Deixemos que os especialistas e os políticos comprometidos com as instituições democráticas nos guiem nesse admirável mundo novo, pois só eles podem nos conduzir até a felicidade. Somente nos deem mais tecnologia e segurança em todos os sentidos. Felicidade é não se preocupar. Liberdade é ter paz dentro do meu quadrado, a cada dia mais estreito. Ninguém solta a mão de ninguém, e sem visão e sem cérebro para pensar por si mesmos, correm todos como uma manada na direção do abismo. Emancipação e autonomia demandam esforço contínuo, porque liberdade é uma escolha e uma responsabilidade. Como diz o espanhol Ortega y Gasset, viver é ser obrigado a exercer a liberdade, a decidir o que vamos ser neste mundo. Porém, isso se torna impossível quando não sabemos até que ponto as ideias que temos são fruto do uso exclusivo da nossa razão, e não inserções alheias ou condicionamento obtidos de outras fontes. Aprendizado não é imitação. Até um chimpanzé pode aprender por imitação e condicionamento. E digo mais, não só primatas, até insetos conseguem aprender. Cada vez mais, porém, vemos as pessoas, sejam novas ou velhas, sendo conduzidas a abdicar dessa capacidade de fazer escolhas próprias, sendo estimuladas a apenas reagir imediatamente e dar respostas automáticas, sem a necessidade de uma reflexão profunda. Cada vez mais, vemos a opinião pública pressionar as massas a reagir ao prato servido diante dela, dizendo: não precisa pensar sobre isso,
Nós já fizemos isso para você. Como disse Gustave Le Bon, estudioso do comportamento das massas, liberdade para a maioria dos homens não é outra coisa senão a faculdade de escolher a servidão que mais lhes convém. Le Bon trouxe muitos conceitos interessantes à psicologia de massas e afirmou que as massas tendem a uma visão de túnel pela diminuição da capacidade crítica e do campo de visão, onde só veem uma única saída. É preciso recuperar o sentido real de palavras como liberdade e felicidade, e isso é uma tarefa titânica, numa época dominada por demagogos que não possuem reais convicções, mas usam essas e outras palavras e conceitos como slogans e pretextos. Para isso, é necessário descartar as lentes que nos fazem enxergar a realidade sob um prisma distorcido, distorcendo nossa noção individual e do mundo ao redor. E o primeiro passo para isso é identificar quais são essas lentes e como elas foram colocadas ali. Sejam lentes herdadas da religião, do ensino e de ideologias de qualquer tipo. Isso é uma responsabilidade pessoal intransferível e ninguém pode fazer isso pelo outro. Todos os elementos dessa equação estão diante de nós, mas podemos escolher não vê-los. Como vimos na recente pandemia, as peças estão dispostas no palco global e basta alguns movimentos para o cerco se fechar definitivamente sobre o indivíduo ocidental que ainda goza de alguma liberdade. Se escolhermos não vê-los, porém, eles continuarão ali, fazendo seu trabalho de algoritmo, levando tudo ao desfecho final. A soma final dessa equação pode ser o preço que deveremos pagar para recuperarmos nossa liberdade e autonomia, e a felicidade ficará ainda mais longe de ser alcançada. Como disse Stuart Mill ainda no fim do século XIX, abre aspas, como todas as mudanças no mundo têm como efeito o aumento da força social e a diminuição do poder individual, afirmo que devemos esperar nas presentes condições do mundo que essa disposição se faça, se não aumentar, a menos que uma forte barreira de convicção moral se levante contra o mal. Fecha aspas. Agora vem a pergunta crucial. Qual a sua escolha individual? Felicidade pela obediência ou liberdade pelo sofrimento? Obrigada por sua audiência. Este artigo foi sugerido e escrito por Aldo Vieira, revisado por Donda e narrado por Baby Yoda. Se você deseja acompanhar nosso conteúdo, inscreva-se no canal e clique no ícone de campainha. Até a próxima!